Já o Palmeiras está fora da Libra. O anúncio aconteceu na tarde dessa terça-feira. Última de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já Corinthians e Palmeiras chegaram a um acordo para a volta do Timão ao movimento de clubes formadores. Vale a lembrança de que o Corinthians havia sido afastado depois da contratação de Pedro Morelli, que era atleta do Verdão. Para isso, Corinthians precisará pagar R$1 milhão ao Palmeiras, além de deixar 50% do valor de uma venda futura pro centroavante, que faz sucesso no Sub-15. E o Palmeiras está fora da Libra. O anúncio aconteceu nessa terça-feira, por meio das redes sociais do Verdão, pouco depois de o Flamengo festejar um acordo com a entidade que é responsável por uma série de times de futebol em relação a direitos de transmissão de TV. Quero explicar para vocês em detalhe essa história e contar que o Palmeiras está fora da Libra por causa do Flamengo. O rubro-negro conseguiu, em meio a uma guerra de bastidores, R$150 milhões a mais do que seus colegas de grupo. Esses R$150 milhões serão pagos até 2029, R$37,5 milhões por temporada. Abre aspas para a nota do Palmeiras. O Palmeiras comunica que formalizou a decisão de se retirar da Libra por divergências relacionadas ao papel atual do bloco. É inegável que esse bloco obteve conquistas. Contudo, ao longo desse processo, atitudes egoístas, quando não predatórias, inviabilizaram a coesão necessária para um modelo compartilhado de gestão e governança. Em outro trecho da nota, Palmeiras assegura que não vai se juntar à FFU, a rival da Libra nesse momento, abre aspas, a saída da Libra não implica adesão do Palmeiras a qualquer outra associação representativa. O clube opta, nesse momento, por acompanhar os próximos passos da possível estruturação de uma liga conduzida no âmbito institucional da CBF, fecha aspas. Só para completar, além dessa relação muito ruim com o Flamengo de BAP, Leila Pereira é alguém sempre muito próxima a Samir Chald. Vale a lembrança de que quando o nome dele surge como candidato à presidência, a Leila foi a única presidente de clube de São Paulo a manifestar apoio ao Samir Chald. Todos os outros haviam fechado apoio e parceria com o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, que mal conseguiu lançar sua candidatura por falta de apoio em relação a federações de futebol. O vídeo do Palmeiras no Al Ittihad. Cara, se pintar qualquer coisa pro Duídio, eu acho que o Palmeiras tem que vender na hora. Jogador que não tem capacidade para jogar em alto nível, pelo menos no alto nível do Palmeiras. Qual procede que a preferência do Danilo, caso ele fique no Brasil, é o Rio, procede. Fábio W2R, deixa eu ver. Tava conversando aqui com uma pessoa que trabalha com o Danilo. Ó, perguntei sobre Manchester United. Boa noite, Nicola. Não tem nada de concreto. Os clubes grandes da Europa vão atrás de meio campo e o Danilo indo para a Copa é sempre um nome a ser observado. Boa. A prioridade dele segue sendo voltar para a Inglaterra? É isso? Vamos só checar essa informação também, tá? Ó, mandei mensagem para uma pessoa do Palmeiras. Se existe alguma chance de o Barbosa vir ao Palmeiras já nessa semana que está começando. A resposta, não temos a confirmação, mas acho que não. Tá? Então a pessoa não está cravando que o Barbosa será anunciado nessa semana, mas ela acha que não vem nessa semana. Tá? E aí poderia ser em cima daquilo que eu estava contando para vocês. De que o Barbosa ficaria pelo menos até a pausa para a Copa do Mundo, para que se mantivesse em atividade, para que o Palmeiras não precisasse assumir os salários dele por agora, até porque só vai poder utilizá-lo a partir de 20 de julho. É uma realidade meio diferente. Nicola, mas o Hulk saiu do Atlético. Saiu também porque o clima estava muito desgastado, enfim, a coisa não estava bacana. Houve uma rescisão imediata e amigável do contrato, tá? Então, essa pessoa aqui do Palmeiras não crava, mas ela imagina que o Barbosa ainda possa ficar mais um pouquinho lá no Botafogo, óbvio, sem jogar a Copa do Brasil, o que o impediria de atuar pelo Palmeiras e sem estourar o limite dos 12 jogos, sem fazer o 13º jogo no Brasileiro. Ó, o Durval Araújo fecha a boca para falar do Cruzeiro. Não entendi, não sei se é para mim, enfim. O Luiz perguntando sobre Fred no Palmeiras, especulação que veio da Turquia, o Palmeiras não confirma. O que você achou da reestreia do Paulinho no jogo de ontem? Anderson, acho que o importante era ele voltar, mas ele perde um gol bem feito ontem, né? Bom, gol fácil de fazer, né?
Nicola, parabéns pelo programa, sou de Vilhena, Rondônia. Obrigado, Matheus Viola. O que achou do retorno do Paulinho? Acho que ele deve demorar para pegar ritmo de jogo. Entra na vaga de quem, Maurício? Eu fiquei com a impressão de que vai demorar. E é normal, né? É um cara que não jogava há 10 meses, mas não joga em alto nível físico desde 2024, quando ele estava no Galo e se machucou. Então, acho que é pensar no Paulinho para brigar por titularidade depois da Copa. Se ele retomar aquele nível... Outro dia eu estava escutando o Marco Aurélio Cunha, que é médico e hoje comentarista do programa da Renata Falando na Band, né? Ele diz que esse tipo de lesão do Paulinho é muito difícil de ser curada, mas a partir do momento que você cura, ela não deixa sequelas, ela não deixa limitações. Diferente, por exemplo, de uma lesão no ligamento cruzado anterior, que você sabe que volta com 8, 9, 10 meses, mas que em algum momento pode te cobrar uma conta lá na frente. Essa do Paulinho, ela é muito difícil de você cravar, esse cara vai voltar agora, porque tem sempre novidades, mas que a partir do momento que o cara volta, essa lesão fica no passado. Tomara que seja assim, né? Antônio Conceição, se o Almada vier para o Palmeiras, a comissão técnica vai colocá-lo de zagueiro. Cara, é incrível como o Abel tem se queimado com o torcedor do Palmeiras, cara. O Jair de Souza, o Palmeiras errou muitas vezes nas contratações. Andréas, Arias, Vitor Roque, Marlon Gomes, Carlos Miguel. Não, aí foram bons acertos, né? O Arias ainda não virou acerto, mas para mim é uma baita contratação. O Vitor Roque é muito bom jogador, o Andréas é ótimo jogador. O Marlon Gomes? Que é o Marlon Gomes? E o Carlos Miguel é um baita acerto. Mas assim, ó, por que existe resistência ao trabalho do Abel na hora de contratar do Anderson Barros? Porque, por exemplo, foram 73 milhões no Torres, Facundo Torres, que foi emprestado. Foram 38 milhões no Jefité. Foram mais de 30 milhões no Mikael, que também foi emprestado. Foram 54 milhões no M. Martinez. Cara, é bastante dinheiro. E por jogadores de qualidade bem discutível, né? Enfim. Agora, quando você gasta 25 milhões de euros no Vitor Roque, só faltava você errar gastando 25 milhões de euros, né? Ou quando gasta 20 no Arias. Agora, boa noite. Afinal, o Barbosa vem ou não para o Palmeiras? Vem, tá fechado. Parece que ele não quer vir. Não, tá fechado. Ele quer vir sim. Ele não vai admitir publicamente que tá. O Barbosa, muito diferente do Marlon Freitas, está preocupado em não sair pela porta dos fundos do Botafogo. A verdade é que o Marlon Freitas, que jurava, fazia juras de amor ao Botafogo, o Marlon mandou muito, muito mal com algumas coisas que ele falou, especialmente quando ele já, como jogador do Palmeiras, disse que o título mais importante da carreira dele foi um título paulista pelo Palmeiras e não tudo que ele ganhou no Botafogo. O Barbosa não quer sair com essa fama, não quer sair mal, mas está todo acertado. Ele, inclusive, foi poupado do jogo contra o Remo exatamente para não estourar o limite de jogos. A gente só precisa lembrar que o Barbosa só pode ser utilizado pelo Palmeiras em 20 de julho. Então não há por que acelerar esse processo. Confesso que ainda não sei se o Barbosa se muda agora com a virada do mês para o Palmeiras e a partir daí o Palmeiras assume o salário do Barbosa ou se ele vem ao fim desse mês de maio, para que possa eventualmente ser utilizado na Libertadores da América e também no Brasileiro com um limite de jogos. Vale a lembrança de que ele já tem 10, né? Só confirmar se são 10. Barbosa, Botafogo... Barbosa, Botafogo, e quando eu falei brasileira é sul-americana, né? Porque o Botafogo acabou sendo eliminado da Libertadores. No brasileiro são 10 jogos, então ele pode jogar mais 2. Na sul-americana ele pode jogar todas, porque ainda que ele estivesse na Libertadores, quando acabar a fase de grupos para a próxima fase há uma permissão para inscrição de atletas, tá? O que ele não pode jogar é Copa do Brasil, que se ele joga a Copa do Brasil, aí ele fica impedido de atuar pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Como é que está a situação do Roque e do Piquerez? Vitor Roque passou por cirurgia na sexta-feira, cirurgia no tornozelo esquerdo, volta só depois da Copa do Mundo. Piquerez começou na segunda-feira da semana passada trabalhos físicos em volta do gramado e existe uma expectativa real de que ele reapareça nessa reta final pré-Copa para que jogue a Copa do Mundo no lateral esquerdo da seleção uruguaia, que é muito jogar o Mundial. Nicola, Danilo do Botafogo no Manchester United, já que o Casemiro vai sair para ser a reposição. Sandro, essa informação, pelo que eu vi, foi publicada pelo Ekrem Konur, que é um jornalista turco. Cara, talvez seja um azar meu, mas toda notícia que eu vejo ele publicar, nenhuma delas se confirma. E assim, quem fala que o Danilo vai ser substituto do Casemiro não tem noção nenhuma de futebol. Casemiro é um primeiro volante, de muita imposição física, de leitura de jogo, de ocupação de espaços, de carrinho, bem no jogo aéreo.
Danilo não tem nada de jogo aéreo e faz muito bem a função do segundo volante. Isso significa que o Manchester United não quer? Não tem nada a ver. Eu não tenho essa informação. Mas hoje o Danilo faz uma função completamente diferente da do Casemiro. Deixa eu até mandar uma mensagem para uma pessoa que trabalha com o Danilo, só para ver se está por aí. Na Turquia falou que o United quer o Danilo para o lugar do Casemiro. Aí eu te pergunto, existiu alguma sondagem? E só uma coisa, essa mesma pessoa com que eu estou conversando me falou que na semana passada o Leverkusen mandou um scout para observar o jogo do Danilo, e que o Napoli também havia sondado, tá? E eu falei, enquanto o Botafogo pede 30 milhões de euros durante a semana, com a expectativa de o Danilo ir para a Copa, já estavam falando que o Botafogo vai esperar a Copa para tentar chegar em 40 milhões. Nicola, essas contratações do Palmeiras estão sendo feitas pelo Anderson Barros, a pedido do Abel, ou é 100% com a Leila? Paulão, posso garantir para você que a Leila participa muito pouco do processo de contratação de atletas. A Leila não entende absolutamente nada de futebol. Nada. E ela tem a clara consciência disso. Então, ela delega. É o Abel, é o Anderson, é o departamento de scout. E até acho que o Anderson tem pequena participação nisso. Tá? O Anderson também não tem uma voz tão ativa assim. O Abel e o departamento de scout são os grandes responsáveis por levantar esses nomes e várias contratações que até agora não deram certo. Rapaziada boa, mais um giro de notícias exclusivas para você. Então já deixa a sua opinião, não esqueça de dar o like, se inscreva no nosso canal, ativa aí o sinal das notificações para você sempre que for possível receber as principais notícias do Verdão. Então peço humildemente seu like. Um grande abraço para você. Nos siga para mais e até o próximo vídeo, porque nesta quarta-feira foi muito boa, porque terça-feira o Verdão jogou contra o Sport Cristal e venceu de 2-0. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.